Beleza, na última aula a gente criou um componente de edição, né, que é basicamente esse daqui que está mostrando na tela. Não tem nada ainda, mas nessa aula a gente vai começar, né, um rabisco aí de criar um formulário. Eu acredito que a gente consiga adiantar bastante. E a ideia é tentar reutilizar o formulário que já existe aqui no Create, né? Não é muito legal a gente ficar replicando esse tipo de coisas. Claro que nem sempre a gente precisa literalmente reusar tudo, que acaba ficando um pouco mais complexo do que fácil, né? Tem a dificuldade de manter ao longo do tempo e a complexidade de algo mais genérico aumenta também. Mas para esse cenário aqui, como basicamente edição e criação, a única coisa que muda é literalmente o método que está sendo chamado para salvar ou criar, e também a entrada, né? Que criação não tem um objeto de produto e edição já tem um produto para ser editado. Então só tem essas duas variantes que a gente pode tentar criar algo para contornar isso e deixar o código mais fácil de manter, né? Evitar tanta replicação. Beleza. Primeiro de tudo, o que eu quero fazer aqui é começar pelo começo. Eu vou replicar, né? Eu vou entender isso daqui antes mesmo de começar o reuso. Então eu vou vir aqui, pode copiar, né? Na verdade, o formulário aqui da página de Create Component e colocar aqui, literalmente assim. Dá um Ctrl ponto e vem aqui no Add All Missing Imports. Aí ele vai importar tudo para ti. Ó, certinho, non-able, ok, certo, perfeito. Aqui no HTML do Create Component, pode vir aqui e colocar aqui, copiar, normal. A gente só precisa copiar também aqui no Create Component todos os imports, basicamente. Vamos aqui, Add All Missing Import. Legal. No onSubmit a gente vai copiar o método também, só com a mudança que a gente vai ter que fazer para salvar um outro tipo de dado, né? Que é o de alteração. Então a gente vai vir aqui no Edit Component, quer dizer, e salvar. Beleza, o service está aqui, a gente pode vir aqui também, copiar. Legal. Vem aqui no Add All Missing Imports. Importou tudo. E como a gente pode ver, isso está bem parecido ao Create, né? Esse aqui é o Create, esse daqui é o Component, ó. Então, tá bem parecido mesmo. A gente pode inclusive vir aqui com o Snack Bar. Ó. E, cara, isso está muito próximo. Claro, o Edit e o Create, eles são fundamentalmente diferentes, né? Eles são, um é para editar, outro é para criar. Então, às vezes, mesclar, eu já vi muito projeto que mescla, né, essa criação e edição, a única coisa que muda é se tu recebe um ID muitas vezes, ou sei lá, um produto já via roteamento, ou não, aí dentro do componente é decidido se a criação ou a edição é feita. Mas eu acho mais legal isolar em duas rotas diferentes porque fica mais fácil de manter, certo? E a gente consegue isolar a responsabilidade, fica mais fácil de deixar o código mais enxuto. Pode parecer que ele fica um pouco mais redundante, mas ele fica mais enxuto, porque a edição apenas faz edição e a criação apenas faz a criação. Não tem a carga neural de ter que entender quando e em que momento o código decide editar ou criar, entende? Não tem uma condição, não tem um if. Simplesmente a rota é edit component, então obviamente vai ser edição. Se a rota é create product, né? Edit product. Se a rota é create product, então vai ser obviamente uma criação, ok? Então aqui o primeiro passo, né? A gente tem que criar um método que se chama patch
ou put. Eu sou mais fã do pet, mas tem algumas convenções. No caso, o pet ele é mais para alterações pontuais, tipo assim, tem um objeto gigante de, sei lá, 10 propriedades. Tu quer alterar só o valor de uma propriedade. Então, geralmente a gente usa pet, que vai ali e envia só aquela propriedade que tu quer mudar, né? É mais flexível o pet. No caso, put, por convenção, né? Não é uma regra. Geralmente tem que mandar o objeto inteiro, assim. Então ele é mais restrito nisso. A gente pode usar o put para isso, não vejo nenhum problema. Então vamos vir aqui no serviço, vamos criar, ok? Vamos vir aqui, put. Vou botar o put aqui, ok? Aqui, beleza. O único ponto que a gente precisa ver agora é como o JSON Server encara isso. E essa é uma dúvida que a gente vai ver agora. Como a gente consegue fazer para ele rastrear requisições usando ID? Provavelmente a documentação tem algo a dizer sobre isso. Ó, por exemplo, a gente vem aqui, ó, posts.1. Então aqui a gente consegue, por exemplo, fazer uma requisição GET para um produto em específico. Então provavelmente o roteamento funciona a mesma coisa para o put. Então, ó, aqui esse posts aqui, nota que é meio que padrão, né, que é bem comum galera usar com posts, né, para fazer testes. Mas no caso a gente tem products, então isso daqui não é fixo. Então aqui o verbo aqui que a gente vai usar, né, o verbo HTTP é o put, então a gente pode usar aqui /products, né? E o ID que a gente quer usar. Então vamos lá. A gente vai ter que usar uma interpolação aqui para colocar o ID. Então paga a string aqui, usa uma interpolação, usa o barra aqui, top, legal, e vamos usar o ID. O ID ele vai vir aqui do parâmetro. Eu gosto de deixar bem explícito mesmo. Então ele vai ser uma string também, ok? E vai ter uma payload. Ó, put, não sei o que lá. Tá, payload. Aqui a gente pode usar a mesma payload aqui, essa interface de payload, como a gente pode ver. Que, dando um Ctrl e botando o mouse em cima, a gente vê aqui. Que ele só tem title, né? Enquanto o produto ele tem title e o ID. Então, dependendo da resposta do JSON Server, a gente pode usar o product payload. Se ele não gostar, eu vou usar o product direto. No caso, ele pode... Eu já notei que em alguns momentos ele pode pedir o ID dentro do corpo da requisição. Então, a gente vai fazer esse testezinho e vai entender a resposta que ele dá. Vamos vir aqui no service e tal, salva, ok? A gente tem um product service, salva, a gente vai vir aqui dentro do componente de edição e a gente vai usar, ao invés do post, a gente vai usar o put. Só que o put precisa de um ID, né? Então a gente vai passar o ID aqui. Um ponto bem legal é que a gente tem que passar esse ID de alguma forma. Então isso é bem interessante, inclusive, ver aqui na aula. Indo aqui em rotas, ó, rota que o Edit Product, ele não tem uma rota, tipo, Edit Product, beleza, vai abrir um componente, mas qual produto tem que fazer edição, né? Então é uma forma bem fácil de fazer isso, é só botar um barra, 2 pontos, ID. Então dessa forma a gente consegue recuperar o ID, né? Passar um ID e recuperar lá dentro do componente. Indo aqui, a gente vem e pega o ID aqui. Uma forma eu acho que é até mais legal de fazer é criando um resolver. Eu adoro fazer isso porque fica mais instantâneo. A gente consegue recuperar o objeto de produto diretamente aqui no componente. Não. Vou vir aqui. Resolve. Ok. Então, a gente tem que passar provavelmente um objeto. Vamos ver aqui como é que é a assinatura do resolve. Resolve data.
ele tem uma string, né? E ele recebe uma resolve function. O que é uma resolve function? Uma função, né? Que recebe a rota atual e o estado da rota. E tem que ser retornado um observable, uma promise ou um dado síncrono, ok? Então basicamente é isso. Lembrando que o nome aqui que a gente vai dar é literalmente o objeto que a gente vai retornar, vai conseguir acessar lá no componente. Então a gente vem aqui, route, e eu nem lembro mais a assinatura do negócio. Não custa nada vir aqui, a gente pega aqui, resolve dar, ok, resolve function. Pode fazer isso talvez. Eu acho que aqui não vai dar muito certo. Pode fazer esse daqui, ó. Não tem problema nenhum. Copiar aqui. Feito. Fecha. Aqui a gente vai usar o observe por padrão, né? Então pode tirar e deixar só essa assinatura aqui, se quiser copiar. Então a gente vem aqui, importa observable, aqui do RxJS. Aqui ele vai retornar um product, certo? Ele não achou, deixa eu ver aqui que tá errado. Tá só um N aqui, tá. Aqui tá dizendo que tá errado porque eu não tô usando nada, provavelmente. Deixa eu ver. Tá. Vamos deixar assim por enquanto, só para não complicar muito. Vou botar uma vírgula aqui. Agora a gente vai injetar o serviço de product, certo? Deixar assim, pode botar isso. Indentei, agora eu vou pegar aqui. Put. E a gente só criou o método put, que é alterar. Só que agora a gente precisa de um método get. Esse ponto aqui eu vou ver na próxima aula para não deixar essa aula muito extensa. Então, basicamente, o que a gente já conseguiu fazer? A gente acabou de criar um método put, viu como é que funciona parâmetros com Diesel Server, ok? Alterou o edit para usar o put, né? E agora a gente está no caminho de recuperar um objeto product, certo? Via resolver, que é feito lá no roteamento. E aí, na aula que vem, na próxima aula, a gente vai recuperar esse produto já, literalmente o objeto do produto, e usar aqui de forma instantânea na inicialização do componente. Então, beleza? Até a próxima aula.